Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a repercussão da decisão do Supremo Tribunal Federal no caso Renan Calheiros. Entrevista o deputado federal Ivan Valente, líder da bancada do PSOL na Câmara Federal. Ivan Valente foi presidente nacional do PSOL nos 2 últimos anos, é isso? Nos anteriores. Nos anos anteriores, exatamente. Muito obrigada, Ivan Valente, por estar conosco. Eu agradeço. Bom, no caso Renan Calheiros, o Supremo tomou uma decisão meio termo. Manteve Renan na presidência do Senado e, ao mesmo tempo, retirou dele da linha sucessória da presidência da República. Quero saber qual é a sua análise sobre essa decisão do Supremo. Olha, eu acho que a decisão do Supremo, ela desmoraliza uma decisão judicial, minha opinião. Porque se colocou no Brasil acima da lei e da impunidade, né, o ajuste fiscal. Então o Renan tinha que estar lá na terça-feira para votar a PEC 55 e para dar continuidade, entende, ao arrojo fiscal que o Brasil está tendo com a reforma da Previdência que deu entrada e no mesmo dia o relator falou que já está com o relatório pronto na CCJ. Então, o que aconteceu é muito grave, porque ex-presidentes da República e o próprio presidente atual, ilegítimo, na minha opinião, entraram no jogo com a presidência do STF e outros ministros para recolocar Renan, quando, na verdade, ele desobedeceu uma ordem judicial e não só isso, ele tem um histórico, né? Essa que é a questão. Mas, por outro lado, o Supremo não interferiu na decisão dos parlamentares do Legislativo. Há quem entenda que isso tem um tom assim de deferência, de respeito em relação ao Legislativo. Manteve na presidência do Senado aqueles que foram escolhidos pelos senadores, que o Supremo deixou claro, então, que reconhece que quem tem que nomear e indicar a presidência da casa, ou mantê-la ou tirá-la de lá, são os parlamentares. Isso não é um lado positivo? Mas o que acontece, Maria Lídia, é que nesse caso, o presidente do Senado é o segundo na linha sucessória presidencial. Então, o que se estava colocando é o cargo, não é só o Renan também. Ele não pode assumir a presidência. Então, bom, mas isso ele o Marco ficou Aurélio fora. falou uma coisa correta, entendeu? Foi feito um ajuste meia-sola para fazer um equilíbrio que mantivesse o Renan lá, entende? Na presidência do Senado, mas ele não pode ser o presidente da República em caso de vacância do cargo, né? Mas o problema não é só esse, é que a decisão foi política. Essa é que é a questão. Mas não é sempre política a decisão no Supremo? Essa é que é a questão, né? Decisões judiciais não têm esse lado político? Ela tem esse lado político, mas aqui no Brasil ela está assumindo uma característica excessiva. Entende? Sempre haverá que levar em conta a realidade política. Mas aqui no Brasil nós estamos assistindo a uma politização muito forte. Inclusive, todo o debate que foi feito em relação às medidas contra a corrupção, e eu digo para você que o pessoal tem moral para falar disso, no caso Cunha, quando a gente, inclusive, conseguiu impedir a anistia do Caixa 2 do plenário, que era na calada da tarde, etc. Agora, debater as 10 medidas já é algo diferente, porque as medidas precisam ser debatidas do ponto de vista jurídico, entendeu? Com base judicial forte, respeitando o direito de defesa. E isso não foi feito. Queria-se uma proposta, assim, ou vai tudo ou não vai nada. Então, se você não concorda, por exemplo, em acabar com o habeas corpus, então você está contra as 10 medidas. Eu lutei contra a ditadura, eu sou a favor do habeas corpus. Habeas corpus é uma conquista da democracia brasileira, entende? E não precisa consultar promotor para fazer o habeas corpus, entende? Isso é uma paridade entre o réu e o juiz. O promotor entra na acusação. Existe paridade de armas. Bom, agora o senhor então o Supremo deixou muito claro qual é a sua opinião e foi para o Legislativo, né, naquela questão daquela polêmica noite em que vocês foram até alta madrugada
para o debate e a votação do projeto das 10 medidas contra a corrupção, que, segundo promotores que a gente já tem entrevistado, foi profundamente mutilado e inserido penduricalho de interesse corporativo dos políticos que lá estavam, que é aquela questão da anistia do Caixa 2. Quero ouvir de Ivan Valente. Não, anistia é o Você Caixa 2. é a favor, Ivan Valente, da anistia do Caixa 2? Não, nós derrubamos 2 vezes a anistia do Caixa 2. Em você... setembro e derrubamos agora também, na noitada, que eles queriam votar depois da comissão especial. Mas essa tese, eu quero ouvir de você. Eu sou radicalmente contra, porque isso é a chancela da impunidade, entende? Porque a maioria dos que vão ser denunciados, inclusive pela lista da Odebrecht e outras listas da OAS, a que vier do Eduardo Cunha, entende? Uma grande parte vai ser por Caixa 2 e lavagem de dinheiro. Mas os parlamentares estão com medo Claro. dessas delações, por isso mesmo a insistência nessa anistia? Isso aconteceu e eles se expuseram numa tarde de setembro, no meio do processo eleitoral, e se expuseram depois, porque a 1h da madrugada a comissão especial estava reunida, tinha 420 deputados na casa para entrar no plenário da Câmara e para o plenário do Senado no dia seguinte de manhã, e o presidente da República também estava pronto para sancionar a lei da anistia. Isso estava tudo preparado, não deu certo. Isso não é um pressuposto? Ele não disse que ia sancionar. Não, anteriormente estava acordado. Depois ele foi à TV, depois que as coisas não deram certo, falaram os 3 juntos, numa mesinha pequena, constrangedora, inclusive, dizer, nós não aceitaremos nem sancionar, nem votar, e a votação seria nominal. Quem coletou, inclusive, o requerimento para que fosse nominal a votação foi esse deputado. Ivan Valente, como você se sentiu naquele dia, no último domingo, das manifestações em várias cidades do Brasil, e aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, aquela imensa faixa, né, onde havia a inscrição Congresso Corrupto. Qual foi a tua emoção em ver aquilo? É muito ruim isso para a democracia brasileira. Mas o seu sentimento pessoal vendo aquilo? Meu sentimento pessoal é o seguinte, eu acho que nós temos que qualificar as coisas. Você não pode desmoralizar uma instituição, mas aqueles que praticam a corrupção. Então, muitos vão por indignação à rua e é muito respeitável isso. Mas, por exemplo, eu estranho que as pessoas vão para a rua e também, além da luta contra a corrupção e o Fora Renan, não tem aparecido nenhuma placa do Fora Temer, nenhuma placa contra a PEC 555, que esmaga o gasto público durante 20 anos. E por que não apareceu? Educação. Exatamente, porque por que não? A liderança desse movimento é um movimento que preserva essas figuras. Eu achei até que uma liderança, um dirigente deles aí, que foi eleito vereador, falou assim, eu me envergonho do meu partido. Ele foi eleito por um partido de direita, entende? Então, veja. Então, aquela multidão... Ela deve estar bastante frustrada com a decisão do Supremo. Ela foi manipulada por aquela liderança que estava ali naqueles caminhões? Eles têm essa força? Quando você faz uma convocação para a rua e há uma indignação, as pessoas vão. Mas podia ter saído lá um Fora Temer. Até apareceu alguma ou outra placa dessa, mas ela não... aí era Fora Renan, né? Exatamente. Coro, em coro. Só o Fora Renan. Mas você não tem uma reivindicação da melhoria geral que você quer, entendeu? Não é que aí as pessoas vestem a camisa do Brasil, da seleção brasileira, e acham que vão combater o que está disseminado, uma corrupção endêmica no nosso país, apenas gritando fora a corrupção. É não elegendo pessoas que tenham a tradição de financiamento privado de campanha, que estão nas listas de Odebrecht, de OAS e tal, que é generalizado, porque não é de um partido só, é da maioria dos grandes partidos que trabalharam essa questão. E tem mais, este governo que está aí, ele é um governo de corruptos. Basta ver os 4 primeiros, um que queria estancar a sangria, outro com apartamento em Salvador, outro da grilagem de terras, que é o Padilha, apareceu hoje, e o Moreira Franco, que é o primeiro acusado que o Eduardo Cunha vai fazer quando ele aparecer na delação premiada. Como é que o governo desse segue adiante? O governo está derretendo, Maria Lídia. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar e ver o desenrolar dos fatos. O momento continua tenso. Muito obrigada, Ivan Valente. Uma boa noite. Eu agradeço muito.